Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para fazermos a oração de um novo dia. Campo Grande agora são 4h33. Após esta oração, eu estarei indo para o meu trabalho. Muito bem, amados, antes de fazermos a oração, vamos fazer uma breve leitura da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. É uma parábola de Jesus. Essa parábola fala sobre o joio e o trigo. Essa parábola começa assim. Eu já vos disse a diferença da parábola com fábulas. Fábulas são mensagem fictícia, da qual nós não temos como comprovar sua origem. Parábolas são mensagem real que o Senhor Jesus muitas vezes usou, que a Bíblia traz algumas parábolas mostrando-nos acerca do reino de Deus. Essa parábola começa assim. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. E seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou, formou espiga, e o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe perguntaram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer junto, até que a safra é no tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Muito bem, amados, eu fiz a leitura na Bíblia King James. Vamos à explanação desta parábola. Quando Jesus contou esta parábola, acredito que Jesus contou esta parábola no dia em que ele saiu de casa e se assentou à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar tempestuoso onde aconteceu aquele acontecimento dos discípulos quase naufragar. Uma das grandes multidões se reuniu perto de Jesus. Então ele entrou no barco e a multidão ficou em pé na praia escutando o seu ensinamento. Qual é o significado desta parábola? O próprio Jesus explica o significado dessa parábola. Ele diz que aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus. E, portanto, ele mesmo, o autor, ou seja, aquele que semeia a boa semente é o próprio Filho de Deus. E o campo é o mundo, ou seja, o coração dos seres humanos que estão no mundo. A boa semente são a mensagem de Deus que é semeada aos corações dos filhos do reino de Deus. E os joios são a semente lançada pelo próprio maligno. Então, os joios são os filhos do maligno, ou seja, os filhos do inimigo do reino de Deus.
O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. O grande significado desta parábola ensina sobre a realidade da existência do mal entre o bem. Então, muitas vezes, dentro da nossa comunidade, dentro mesmo até da igreja, existem pessoas do mal tentando destruir as pessoas do bem. Então, nós vemos que aponta para o fato de que, no final, o próprio Jesus cuidará, o próprio Filho de Deus cuidará, através dos seus anjos, de separar os bons do mal. Isto é, os remidos dos ímpios, os filhos do reino dos filhos do maligno. Os bons estarão na bem-aventurança eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é o próprio inferno. É importante saber que, apesar de Jesus ter contado esta parábola a uma grande multidão, a sua explicação foi dada apenas aos discípulos. Por que será? Porque o mundo não estava preparado para compreender ainda as mensagens de Cristo. Então ele explica somente aos discípulos. Era uma aula dada, porque Jesus durante 3 anos ele preparou seus discípulos. É como uma faculdade. Durante 3 anos Jesus foi preparando seus discípulos para que eles se tornassem também homens que viessem levar as pessoas à salvação. Mas qual é a aplicação desta parábola? Nós vemos, amado, que Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que seu representante se mistura no meio do verdadeiro povo de Deus. Hoje existe muito evangelho mistificado dentro até mesmo das igrejas. Pessoas que usam, inclusive, o misticismo como se fosse verdadeiro. O que é misticismo? Pessoas que usam muitas vezes de engano, de magia, de ilusismo, muitas vezes, para se autopromoverem. Existem alguns pregadores que usam até de encantamento. Temos observado até na rede social algumas pessoas que utilizam até de hipnotismo para se autopromover. Eu não quero citar nome, então não estarei citando nome, mas conheço algumas pessoas que se dizem, se autoproclama apóstolo ou apóstola ou enviado de Deus, que estão usando inclusive de ilusismo, ou seja, de hipnotizar as pessoas, levar as pessoas, e até muitas vezes essas pessoas acabam tendo essas pessoas como semideuses. E essas pessoas estão em alto patamar, dentro até do conhecido mundialmente como sendo servo de Deus. Mas aqueles que professam o falso evangelho e servem como agente de Satanás, ele se parece com o verdadeiro servo de Deus. Mas na realidade são ervas daninhas. São aquilo que é chamado de joio. Por mais que o joio cresça no meio de trigo, essa aparente união não será definitiva. Por ocasião do juízo, o Filho de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Ali haverá a alegria dos filhos de Deus e a tristeza profunda daqueles que se tornaram filhos da maldade. Pense nisso, meu irmão. Fica com esta palavra nesta manhã. Eu estarei fazendo uma breve oração, porque já estou em cima da hora para ir para o meu trabalho. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai,
neste momento solene de oração, a minha alma, Senhor, glorifica o teu nome. Tu és o meu Deus, a rocha da minha salvação. Por esta manhã, Pai, eu trouxe uma palavra acerca do bem e do mal, acerca do verdadeiro e do falso, mostrando, Senhor, através da parábola do joio e do trigo, que os filhos da maldade muitas vezes se misturam dentro da nossa comunidade com aparência de bondade, mas são joio, são erva daninha, que um dia será arrancado pela terra raiz e será lançado no fogo eterno, onde haverá ranger e pranto. Mas os filhos do Senhor, aqueles que são chamados de trigo, aqueles que são chamados de servo e filho da luz, este irão para a bem-aventurança. Então, Senhor, que nós venhamos ser, ó Deus, revestido com este dom de nós cada dia nos dedicarmos a Ti, sendo verdadeiro trigo, porque um dia o anjo do Senhor irá separar o bem do mal, o trigo da palha, e haverá regozijo para o verdadeiro e haverá tribulação eterna para aqueles que usaram de maldade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos prestar, Senhor, a nossa vida para praticar o mal, mas que nós possamos ser, Senhor, a luz deste mundo, o sal desta terra, que venhamos resplandecer como filho da luz e que não venhamos perecer como sendo servo da maldade. É isso que eu te peço e te louvo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.